This meeting is being recorded. Então, começamos aqui a gravar o nosso evento, efetivamente. Vamos começar o nosso evento. Pessoal, bom dia. Mais uma vez, já tem pessoas aqui, já estão há alguns minutos já conversando aqui, interagindo com a gente. Quero agradecer até as mensagens que já estão vindo aqui. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, seja bem-vindo a mais uma edição de workshop promovido aqui pelo Ouvidor Digital. Queria dizer que vocês conseguem participar, interagir conosco. Então, a dica é: no chat, vocês têm acesso ao chat, vocês podem comunicar e falar com a gente. Como? Só clicar no chat, manda para Juliana Cordoval, tá lá. Vocês vão ver na listinha o nome dela, porque ela vai ser a nossa mediadora. Então, ela recebendo as dúvidas, perguntas, curiosidades, ela vai conseguir jogar para o nosso time aqui de palestrantes aqui, tanto para a Natália também como para o Paulo, tá? Então, a dica é sempre utilizar o chat. Bom, já que já estamos subindo a nossa audiência, já passamos aí de 50 pessoas aí nos assistindo, muito bom saber disso. Vamos então efetivamente começar o nosso workshop Compliance Sem Burocracia, que acontece em parceria do Ouvidor Digital com a Compliance PME, uma grande parceira de longas datas aqui com a gente, do Ouvidor Digital, não é de hoje, já tem alguns anos que a gente está juntos, então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente e a gente estando com vocês, é muito bom. Informamos mais uma vez, então, não esqueçam de enviar as perguntas para a gente, coloquem aqui, a gente já gosta de dizer, a gente falou lá no início, coloca no chat, manda um nome, que já vai estar o nome de vocês, coloca a cidade, se já trabalha com compliance, que tipo de segmento vocês estão, porque aí a Ju consegue também, às vezes, direcionar o tipo de pergunta, o que vai acontecer para o segmento que vocês também estão. Então, às vezes, pode vir alguma coisa disso, coloca lá cidade e o ramo que vocês trabalham, e se vocês têm conhecimento profundo ou não, e se já tiver dúvida, coloquem lá, fiquem super à vontade para interagir com a gente. Então, agora, para realmente iniciar as atividades de trabalho, só fiz essa introdução aqui do evento, eu queria convidar, né, a Juliana Cordoval, profissional com mais de 20 anos de carreira, sólida experiência nas áreas de compliance, gestão, risco, investigações, auditoria de compliance e governança corporativa. Ao longo de sua trajetória, já atuou em empresas nacionais e também em multinacionais, também líderes de segmento. Então, Juliana, eu queria passar a palavra para você, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Márcio, sejam bem-vindos a todos. Vamos começar aqui o nosso workshop. Convido a Natália Gupfert, ela é advogada formada pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio. Ela é especialista em compliance, com espírito de administradora e empreendedora por natureza, Natália? Traz aí na bagagem 10 anos de experiência como empreendedora nos ramos jurídico, de varejo cultural. Ela adora transformar os desafios numa grande oportunidade de aprendizado e crescimento. Atualmente, ela é sócia da Compliance PME e atua como consultora de compliance para pequenas e médias empresas, também como head de sucesso ao cliente. Seja bem-vinda, Natália. Juliana, muito obrigada pela introdução. Quero muito agradecer ao Ouvidor, como o Márcio falou lá no início, a Compliance PME tem uma parceria de longa data com o Ouvidor Digital, a gente é muito, muito feliz de ter essa parceria, a gente cria bastante coisa junto, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho bem legal em conjunto e para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, muito obrigada a todos vocês pelo convite que vocês fizeram para a gente estar aqui junto nesse workshop, falando um pouquinho desse compliance sem burocracia. Igualmente, convido também o Paulo Acorrone Júnior, CEO do Ouvidor Digital e engenheiro com MBA em gerenciamento de projetos, cursos de capacitação e certificações em ouvidoria, implementação da ISO 37001 e investigação corporativa. Ele possui 10 anos de experiência em gestão, governança, compliance e riscos. Atuou em consultoria e em empresas do setor de mineração. Durante sua vivência em gestão de crise, foi membro de equipes responsáveis pela implementação de estratégias de riscos e compliance. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Juliana, bom dia, Márcio, bom dia, Nath, bom dia a todos que estão aqui nos escutando. Prazer muito grande a gente promover mais um evento com vocês, Nath, da Compliance PME. É realmente sempre muito legal, né, a forma
prática, simples e objetiva que a gente traz algum pouco de conhecimento, né? Algum pouco de conteúdo para a turma. E o objetivo aqui é esse, tá, pessoal? É a gente poder compartilhar um pouquinho de algumas experiências com vocês, de algumas formas objetivas, né, e práticas da implementação do programa de integridade e compliance. Então, é mesmo um bate-papo, né? Então, muito importante também. Fiquem 100% à vontade para toda essa interação, alguma pergunta, qualquer tipo de dúvida ou de assunto que vocês queiram que a gente explore um pouco mais, né? Fiquem à vontade. A Juliana é nossa facilitadora, né? Ela vai trazer todas essas informações para a gente. Beleza? Muito bom. Bom dia para todos. Muito obrigada, Paulo e Nath. É muito comum, né, que as pessoas e as empresas, de uma forma geral, associem compliance à burocracia, né? Mais uma etapa no processo, tornando um processo moroso, um custo adicional, trabalho excessivo, né? Entre outras coisas negativas. Começando aí pela Natália, você acredita ser possível falar em compliance, praticar compliance sem essa associação? Juliana, eu acho que eu concordo com você, as pessoas fazem essa associação, mas eu acho que é muito mais por não saber efetivamente como fazer. Porque quando você sabe como fazer, é possível você fazer sem todas essas associações de burocracia. A gente pode dar alguns. Eu gosto muito de um exemplo que isso fica muito claro. Não adianta numa pequena. Quando eu trabalho com pequena e média, não adianta numa empresa que tem 12 funcionários eu querer ter um programa de compliance igual da Petrobras, que é gigante. Então, assim, ele precisa ser adequado ao tamanho da sua empresa. Isso já é o primeiro passo. Quando você faz essa implementação, você tem a consciência de que o seu programa de compliance ele tem que caber dentro da sua empresa, isso torna muito mais fácil a sua vida, né? Você não vai ter problema de implementar. Vai ser, de fato, sem burocracia. Você vai fazer ele de acordo com o tamanho da sua empresa. Um outro ponto que eu gosto muito de falar, que eu falo bastante para os nossos clientes de consultoria aqui da Compliance PME, é com relação à cultura de integridade e ética da empresa. A gente fala muito, um dos pilares do programa de compliance são controles internos e tudo, só que eles, de fato, trazem alguma burocracia, mas quando você tem uma cultura de integridade estabelecida na empresa, uma cultura de ética, quando você tem isso tudo rodando bem na empresa, você não precisa de tantos controles internos, porque as pessoas sabem o que pode e o que não pode fazer, né? As pessoas prestam atenção nos detalhes do dia a dia e não meu Deus, preciso seguir essa política aqui, porque realmente isso fica chato, né? Isso é burocrático. Mas quando você já tem essa cultura de integridade estabelecida na empresa, não tem jeito, a coisa flui muito mais fácil e aí sai esse peso que todo mundo vê da burocracia. E aí, para isso, obviamente, quando a gente está falando de implementação dessa cultura de integridade ética, é óbvio que a gente precisa do apoio da alta administração, né? Que é um outro pilar do programa de compliance. Quando a gente pega esse caminho da alta administração, que a alta administração se engaja na implementação do programa de compliance, na implementação de uma cultura ética na empresa, isso fica muito mais fácil. Então, assim, são pontos que eu estou elencando aqui que facilitam você ter um programa de compliance, de fato, sem burocracia. E aí, por óbvio, a gente não pode esquecer também de falar que o programa de compliance, ele tem custos, né? Não é... A gente estava falando aqui antes de começar no bate-papo, esse programa de compliance, ele vai trazer custos para a empresa, não tem jeito, mas a gente tem que pesar os custos e os benefícios desse programa de compliance. Então, a gente vai falar dos benefícios, acho que mais para frente, né, Ju? Mas, nesse primeiro momento, a gente dá para entender que um programa de compliance ele não precisa ter um alto custo. A gente tem ferramentas muito acessíveis no mercado. Você, com uma empresa de 12 funcionários, você não precisa ter um SAP, um sistema para controlar o seu programa de compliance. Você pode trabalhar com uma planilha de Excel que vai funcionar, mas você também tem que ter gastos que você precisa de um canal de denúncias. E aí, obviamente, a gente está falando aqui num evento do Ouvidor Digital, a gente não pode deixar de falar sobre isso. São ferramentas de custo extremamente acessíveis, né? O valor do canal de denúncias de vocês é muito razoável, é bem baixo, e uma empresa precisa ter um canal de denúncia. Então, assim, a gente precisa fazer um programa de compliance de uma forma
que ele se encaixe na realidade da empresa e ter um programa de compliance com custos razoáveis. E não tem jeito, a gente tem hoje em dia muitas ferramentas que facilitam a implementação de um programa de compliance. Eu acho que o exemplo do ouvidor digital aqui, para terminar essa minha fala inicial, é fundamental, é de que vocês são uma ferramenta acessível para a pequena e média empresa, então que você consegue fazer um programa de compliance sem essa burocracia toda e num custo muito razoável, que dá para todo mundo ter. Toda pequena e média empresa tem condição de ter um canal de denúncia. Legal, legal, Nath. Eu gosto muito desse contexto inicial, né, do que é burocrático, do que não é burocrático, o que é aderente, o que não é aderente, né? Você fala do ouvidor digital, realmente esse é o propósito, né, do ouvidor digital, é levar o fortalecimento, né, da cultura ética para as organizações, e isso não é só com um link, né, de canal de denúncias, né? Então, o que a gente entrega é muito mais do que isso, né? É efetivamente proposta de valor para os nossos clientes, né? Então, isso é muito importante. Agora, nesse contexto todo, eu gosto muito do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Eu acho que são dois aspectos que falam muito, né? Se um programa de compliance ele vai ser burocrático ou não. Esse princípio da razoabilidade, da proporcionalidade é fantástico, né? Afinal de contas, no bom e velho português, é desenhar a estrutura de integridade e compliance que seja aderente à sua necessidade e à sua realidade, né? Ele não pode ser nem enxuto o suficiente para continuar te expondo a riscos, nem robusto o suficiente para engessar a sua empresa e você não conseguir colocar essa cultura, né, efetivamente em operação, né? E um outro ponto muito importante disso também, né, de entender como um programa, ele sendo burocrático ou não, né, é um pouco daquilo que a gente estava falando no início, que é as pessoas realmente terem a ciência de qual o benefício prático da implementação de um programa de integridade e compliance, né? Beleza, muitas vezes alguma empresa é obrigada a implementar porque vai prestar serviço para iniciativa pública ou porque vai prestar serviço para uma grande empresa e tal, beleza. Mas fazer por fazer, isso acaba, toda coisa que a gente for fazer porque a gente é obrigado a fazer, ele vai ser burocrático, ele vai ser chato, ele vai ser moroso, ele vai ser doloroso, ele vai ser difícil de implementar porque a gente está fazendo só porque a gente tem que fazer, né? A partir do momento que a gente consegue entender efetivamente quais são os benefícios práticos que um programa de integridade e compliance bem estruturado ele leva para a empresa, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no final, né, aqui da nossa conversa, aí sim a coisa começa a se tornar mais natural. Aí sim a responsabilidade compartilhada desse assunto, porque ela é compartilhada por todos que se relacionam dentro da empresa, aí sim ela vem à tona, aí sim a gente consegue observar o engajamento da alta liderança, que é o primeiro pilar fundamental disso, não tem como, né? No bom e velho português, eu tinha um professor de MBA que ele falava isso com a gente, na aula de governança, ele falava com a gente o seguinte, a frase dele era que se papai não quiser, nada acontece. Se papai e mamãe não quiser, nada acontece. E é assim dentro da nossa casa e é assim dentro das nossas empresas, né? Se os líderes da empresa, eles não estiverem engajados nesse assunto, né? Se eles não disponibilizarem recursos humanos, eventualmente recursos tecnológicos, eventualmente recursos financeiros, se eles, como meu avô dizia, né? Ninguém educa por mandar fazer, né? Todo mundo educa por exemplo, né? Então, se as pessoas não tiverem o exemplo a seguir dentro da empresa, realmente fica cada vez mais difícil, né? Então, esse engajamento da alta liderança realmente é um ponto fundamental, né, desse processo todo. Paulo, Sim, eu acho que... Desculpa, Ju, deixa eu só complementar aqui, Paulo. Eu acho importante esse ponto da alta administração, porque é isso, as pessoas acham que implementar um programa de compliance é burocrático porque você vai trazer um monte de política, um monte de procedimentos, um monte de coisa. Mas quando você tem uma alta administração engajada na implementação desse programa de compliance, a cultura de integridade e ética da empresa, ela sai da sala da alta administração, né? Ela anda por toda a empresa, quase que sozinha. Então, quando isso acontece, o preencher uma planilha, o fazer um questionário, responder um questionário, isso tudo deixa de ser uma burocracia.
Então, assim, ele precisa desse apoio. A alta administração precisa efetivamente apoiar a implementação do programa de compliance. Sim, e essa ideia de burocracia também pode gerar perdas e oportunidades para a empresa, né? Porque o compliance justamente pode sustentar o negócio, criando novas oportunidades, né? Mais sólidas, mais duradouras. Nós mencionamos aí o apoio da alta liderança, mas também podemos mencionar os processos de comunicação e treinamento do programa de compliance, né? Que reforça tudo isso. Exato, Ju, exato. E é outro ponto fundamental, né? Não adianta a gente ter uma cultura se a gente não desdobra, se a gente não implementa, né, essa cultura para todo mundo que se relaciona da empresa, né? E sempre vem uma pergunta, né? Eu acho que são essas as perguntas que a gente deve responder, né? O gestor que está escutando a gente, como eu vou promover o engajamento da alta liderança? Né? Como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Pessoal, vai para a rua, né? Vai conversar com a turma, vai entender, né, efetivamente quais são os riscos do seu negócio, né? Faz um vídeo, ajuda a implementar essa cultura, né? Lança treinamentos, faça você, dono da empresa, você, gestor da área, faça o primeiro treinamento, o primeiro lançamento, apoie nas comunicações, assine as comunicações, né? Com toda a estrutura pronta, disponibilize recurso para que isso aconteça. Né? O brasileiro ele tem muita dificuldade com algumas estatísticas, né? Mas eu gosto sempre de trazer isso. Os norte-americanos eles têm mais facilidade com isso, né? E eles trazem que $4 investido, $1 investido em compliance representa $4 de perdas evitadas por vários fatores. E a gente vai voltar a falar desses benefícios práticos mais lá na frente, né? Mas realmente a forma prática, né, do engajamento da alta liderança é essa disponibilidade, né? Fazer, disponibilizar pessoas para poder fazer, acompanhar o andamento desse projeto, ser o sponsor mesmo desse projeto, né? Nas comunicações, ter uma assinatura sua, você dar o exemplo, você participar das palestras, você fazer a abertura dessas palestras, o engajamento dessas palestras, o envolvimento da turma. Né? E aí sim, essa parte, né, da comunicação, ela vai naquele momento que a Nath comentou, né, que primeiro a gente estabelece quais são os pilares dessa cultura, depois a gente desdobra isso para dentro da empresa. Né? E esse é um ponto fundamental, pelo que eu comentei. Né? É um projeto puxado por uma área, mas é um projeto executado, né, implementado por todo mundo que se relaciona dentro da empresa. Paulo, queria comentar isso que você falou, que eu acho essa parte do gestor, o dono da empresa. Em geral, eu escuto muito gestor, muito dono da empresa, né, falando para mim, Natália, mas eu não tenho tempo de participar dos treinamentos. Gente, mas você não precisa, talvez, estar lá em todos fisicamente. Grava um vídeo, hoje em dia tem celular, grava um vídeo e vão passar no início do treinamento, falando sobre a importância daquele treinamento, sobre a importância do compliance na sua empresa. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita facilidade que pode fazer com que a alta administração participe desses treinamentos, da implementação dessas políticas. Então, hoje em dia não tem desculpa para você, não, é muito burocrático, eu preciso estar lá presente. Não, hoje você pode fazer de outros formatos. Óbvio que é bom você estar lá de vez em quando você tiver. A gente sabe que hoje em dia, né, muita gente ainda está em home office, a gente sabe que as empresas elas estão divididas o ouvidor é um exemplo, né? Tem gente de todos os lugares. A gente aqui na Compliance Family é outro exemplo, tem gente de todos os lugares do país trabalhando com a gente. Então, faça um vídeo, grave, fale da importância. O que o Paulo falou, assine uma carta, assine o comunicado da empresa sobre o programa de compliance. Isso é muito importante. Isso demonstra que você, gestor ou dono da empresa, que quer que seja, valoriza aquele programa de compliance. Aí, obviamente, mais uma vez, a cultura vai andar nesse sentido, não tem jeito. Exato. Pode falar. Não, é só um detalhe importante disso também, Nath, que é o seguinte, né, nessa parte da comunicação, é a gente comunicar a coisa certa para a pessoa certa dentro da empresa. Né? De forma bem objetiva. Né? O Paulo Acorrone é uma pessoa que nunca viajou pelo ouvidor digital. Por que eu vou comunicar o Paulo em relação à política de viagens? Né?
O Paulo Corrone trabalha na área de engenharia do ouvidor digital, né? Trabalha lá no campo, ele está lá dentro da mina, ele está lá dentro da obra, né? Trabalhando. É fundamental eu falar com o Paulo de questão de segurança e saúde, né? Saúde e segurança no trabalho. É fundamental. Agora, eu falar com o Paulo dessa política de viagem, que ele nunca viajou, ele nunca vai usar isso, aí, pessoal, vira blá, blá, blá. A bem da verdade é essa, né? Uhum. Para as pessoas absorverem um conhecimento, para as pessoas interagirem com esse conhecimento, ele tem que ser adequado ao seu dia a dia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção de quando a gente for comunicar, a gente comunicar a coisa certa para a pessoa, para o público certo, né? E no momento certo. Né? E nesse sentido, pode falar, Nath. Não, eu ia falar que um outro ponto legal de falar sobre essa parte de comunicação e treinamento é que, às vezes, até o próprio departamento de compliance, né, a área de compliance, às vezes fica, Natália, mas me dá muito trabalho todo mês fazer uma comunicação. E aí, uma dica que eu sempre dou é, gente, pega um dia no início do seu ano e faz a comunicação de compliance para o ano inteiro. Você solta uma vez por mês uma comunicação de compliance na sua empresa, você em um dia consegue programar tudo. E aí faça adequadamente. A dica que o Paulo deu, eu dou uma outra aqui que anda muito próximo, que é não adianta em março você comunicar a política de brindes, presentes e hospitalidades se o bicho pega em presentes e brindes e hospitalidades em dezembro. Comunica ali em dezembro, né, pessoal? Então, assim, organiza a sua vida no início do ano para o ano inteiro, porque aí você não tem que todo mês ficar voltando nesse assunto. Ai, meu Deus, preciso fazer uma comunicação. Se organiza e planeja, faz um plano de comunicação, e aí de comunicação, essas comunicações de políticas que já estão em vigor, políticas que vocês vão lançar durante esse ano, comunicados, eu acho isso muito legal. E um outro ponto também, Ju, rapidinho, antes de voltar a palavra para você, que eu acho legal a gente falar, é sobre treinamento de integração. Logo que o funcionário entra na empresa, faz um treinamento de integração, ele já precisa, naquele momento, conhecer ali as diretrizes gerais, o que pode, o que não pode na empresa, isso é muito legal. E aí, esses treinamentos de integração, a gente tem feito, alguns na Compliance também, que tem funcionado muito, que é até por vídeo. Você grava um vídeo, eu às vezes entro aqui e gravo um treinamento de integração para uma empresa, e isso fica disponível para a empresa. Entrou um funcionário, no dia que o funcionário entra, ele já assiste esse vídeo. É muito mais fácil você, quando a pessoa entra, ela já saber as regras, porque ela já foi avisada ali, ela já está entrando, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, esses treinamentos de integração eu acho muito legais, você consegue disseminar muito a cultura de integridade e ética da empresa nesses treinamentos, e são coisas que são relativamente baratas de fazer. Você entra aqui num Zoom, grava e disponibiliza o link para as pessoas assistirem depois, né, Ju? Então, assim, mais uma vez, a gente está falando aqui de detalhes que são baratos, você consegue fazer, você consegue implementar coisas que são práticas, fáceis, baratas e que vai fazer o seu programa de compliance funcionar, o seu programa de integridade. Não, legal. Ô, Ju, deixa eu só finalizar a complementação com a Nath ali, que esse bate-bola ele vai longe. Mas uma coisa que eu sempre falo com a turma, Nath, é o seguinte, pessoal, toda empresa, por menor que ela seja, por menor que seja a sua estrutura, por menor que seja a sua maturidade, ela tem alguma comunicação interna, né? Existe uma estrutura de comunicação interna, seja um e-mail que você manda para as pessoas todo mês, seja diálogo semanal, diálogo diário de segurança, seja uma newsletter, seja um encontro de equipes e tal. E eu costumo muito falar com as pessoas para aproveitar essa estrutura de comunicação que já existe dentro da sua empresa e traz as pílulas desse compliance ao longo dessa jornada. Porque quando a gente está falando, né, da criação ou da implementação de uma cultura, isso tem que se tornar uma coisa natural para as pessoas, né? Isso tem que se tornar uma coisa objetiva, que as pessoas se enxerguem dentro daquilo ali. Então, primeiro, essa comunicação direcionada, né? E essa comunicação com a utilização das ferramentas que vocês já fazem. Tem que levar isso para o dia a dia das pessoas. As pessoas têm que se sentir parte desse assunto.
Então, como a Nath falou, não adianta nada também fazer um treinamento no início do ano e nunca mais tocar nesse assunto, né? Tem que trazer, a gente tem que ter essa habilidade de trazer a naturalidade para esse assunto, né? E quando a Nath fala, então a dica é essa, né? Diálogo semanal de segurança, cara, tira um dia desse diálogo semanal de segurança, fala 5 minutos em relação a respeito no trabalho, né? A não discriminação, a não piadinha, né? Que normalmente quando a gente está falando de obra, né? Existe muito essa cultura da piadinha, da chacota com o outro e tal. Traz essa realidade, né? Para o dia a dia. Você não vai chegar num diálogo semanal de segurança para a turma na obra e falar com eles todos os dias em relação à corrupção, né? É importante que eles tenham essa visão, mas o que está no dia a dia deles é outra coisa, né? E quando você falou, Nath, da integração, né? Desse treinamento de integração, tem um cliente nosso, eu posso contar um milagre, mas não posso contar um santo, que ele traz uma prática que eu achei fantástica, que ele tem um manual de integração. O manual de integração dele fala de várias coisas da empresa, políticas de benefícios, salário, cargos e tal, inclusive o manual de conduta. Eles chamam de manual de conduta, se não me falha a memória. Manual ou código de conduta. Inclusive o código de conduta, né? Eu achei fantástico isso, porque isso transparece para as pessoas que já estão entrando que realmente o assunto de integridade e compliance ele faz parte da empresa, assim como a política de benefícios da empresa, assim como a política de cargos e salários da empresa. Enfim, então, eu acho que trazer isso no dia a dia, né, com uma naturalidade para as pessoas, é o que realmente vai levar a essa implementação, né, efetiva do assunto. Né? Ju, quero uma outra dica, quero dar uma outra dica aqui. A Juliana vai conseguir falar com a gente. Não, imagina. Vai sim, prometo. Quero dar uma outra dica. Prometo que agora eu fico quietinho. Vai ser a minha última aqui, desse assunto. Uma última dica aqui que eu queria dar para o pessoal às vezes as pessoas têm a ideia de que a comunicação de compliance ela precisa ser super séria, super direcionada, ela tem que ser, mas assim, muito fechada. E não necessariamente, às vezes, eu sugiro para clientes fazerem comunicação de compliance, cara, com tirinha. Tirinha é muito legal e tem várias tirinhas que tem alguma ideia ética ali por trás. Então, eu acho super válido você usar tirinhas. Tem uns vídeos animados que falam sobre determinadas situações de conduta ética e aí falam assuntos mais pesados, quando você vai falar sobre assédio. Às vezes, você fazer de uma forma que não fique tão pesado, fica legal. Então, a minha sugestão utilizem nessas comunicações tirinha, utilize vídeos, não só necessariamente texto, né? Porque às vezes, chegou mais um e-mail aqui com texto do compliance, nem vou ler. Então, passe por essas outras modalidades de comunicação que eu acho que funcionam tanto quanto um texto corrido. E é válido. Então, um dia manda por e-mail, ou então no grupo de WhatsApp da empresa, um vídeo do presidente da empresa falando. Eu acho que tem várias formas. Eu acho que a criatividade aqui ela é sem limite. É criar para comunicar coisas interessantes, que era o que o Paulo estava falando ali, e de uma forma, às vezes, simples. Não precisa ver um textão falando que sei lá, assédio. Você faz um videozinho ali falando, conta e está resolvido. A pessoa provavelmente vai entender melhor do que um texto o que é, né? Então, eu acho que tem esses outros formatos que você pode usar nessa comunicação que ajudam e facilitam bastante com que as áreas da empresa, né, que os colaboradores compreendam a importância de tratar daquele assunto. São conteúdos muito ricos, né, e muito densos que a gente tem aí para compartilhar com vocês, mas muito interessante também a gente falar sobre as demais políticas de compliance, né, porque elas vão muito mais além do que aquelas diretrizes gerais ali do Código de Conduta, né, assim como política de brindes, anticorrupção, conflito de interesses, né, e dentre outras que a empresa possa estabelecer, comunicar e treinar para apoiar o programa de compliance. Exato, Ju. Isso é interessante que aí a gente volta, né, naquele assunto da razoabilidade e da proporcionalidade, né? E para que a gente consiga trazer o desenho, não só do Código de Conduta, mas das políticas acessórias, né,
a estrutura de integridade, um outro ponto fundamental que a gente acabou não falando ali no início é a questão da análise de risco, né? A gente precisa entender quais são os riscos aos quais a nossa empresa está exposta, né? Pessoal, existem metodologias e metodologias e metodologias mundo afora, em tecnologias e ferramentas para a gente desenvolver isso. Mas de forma prática, de novo, você, dono da empresa, você, gestor da sua área, né? Se você sentar e dedicar 10 minutos do seu tempo com um papel de pão na sua frente, você consegue entender qual é o contexto de risco da sua empresa. Claro, de uma forma muito superficial, né? Não estou falando que isso substitui as metodologias, uma consultoria, uma tecnologia. Absolutamente, de forma alguma substitui, porque esse é todo um processo estruturado, né? Mas a partir do momento que você identifique os riscos aos quais a empresa, né, está exposta, aí sim você começa a desenhar essas políticas que sejam aderentes à razoabilidade e à proporcionalidade do seu modelo de negócio. Exemplo, ouvidor digital. Ouvidor digital, a gente tem um programa de integridade. Desde 2019, a gente tem um código de conduta. A gente tem um plano de continuidade do nosso negócio. A gente tem políticas que são associadas ao nosso programa de integridade. A gente conduziu uma análise de risco dentro do ouvidor digital. E de forma objetiva, o que saiu lá na frente, né? Saiu lá na frente que a gente tem um grande risco, que é o vazamento da informação confidencial. Não pela sua probabilidade de ocorrência, mas pela severidade caso isso ocorra, né? Por quê? Porque o ouvidor digital, canal de denúncias, canal de ouvidoria, canal de LGPD, a gente só trata informação sensível do cliente. Ninguém liga para a gente para falar que o dia está lindo ou entra lá no nosso canal do WhatsApp, no web app, para falar que está correndo tudo bem com a vida, né? A coisa é sempre alguma questão sensível, né? Então, em função disso, em função desse risco do vazamento da informação confidencial, a nossa estrutura de integridade e compliance, ela está muito direcionada para esse assunto. Nosso código de conduta, nossa política, nosso plano de continuidade do negócio, ele fala muito em relação a esse assunto. A gente tem muita infraestrutura que trabalha, né, que bate em relação a esse assunto, né? Ao passo de que o risco de corrupção para a gente, como a gente ainda lida muito pouco com o setor público, né? O risco de corrupção ele tem um nível baixo de sensibilidade, justamente pela probabilidade de ocorrência. Como eu não me relaciono, a gente não faz muitas reuniões com órgãos públicos, né? Então, isso leva a eu não ter a necessidade de desenvolver uma política específica para o relacionamento com o poder público, apesar de ser citado lá no meu código de conduta. Eu não tenho a necessidade de ter um formulário de realização de reuniões com órgãos públicos, né, quando a gente vai declarar que teve uma reunião, porque efetivamente a gente não faz parte ainda do nosso dia a dia, né? Ô, Paulo, a Tainá Damasceno, ela achou interessante essa sua fala sobre informações, né, vazamento, risco de vazamento de informações. Ela está dizendo aqui que ela é da área de TI e está perguntando, né, qual que é a atuação aqui do ouvidor digital. Acho que ela gostaria de... Legal, Tainá. Basicamente, né, aí me permitam o jabá 10 segundos também, o ouvidor digital é uma empresa que faz aliança das melhores práticas de governança, riscos, compliance com a questão de tecnologia e inovação, tá? Então, a gente entrega, né, para o mercado canais de denúncia, canais de ouvidoria, relacionamento com o cliente, saque e canais voltados para o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente atua em 5 países, 4 continentes, 4 línguas, enfim. Então, por isso que eu comentei, né, que realmente a gente capta, né, a gente processa muita informação sensível dos nossos clientes, né? Daí essa atenção, né, que a gente tem em relação à segurança das informações, né? Perfeito. Eu acho interessante também a gente falar um pouquinho sobre as interações da área de compliance com as demais áreas da empresa, né? Essa interface é muito grande, a necessidade, né, de estar ali em conjunto nos processos das demais áreas, né?
Ô, Ju, é porque o programa de compliance, ele é o programa de compliance da empresa, né? Então, ele não é o programa de compliance da área de compliance, ele toca todas as áreas da empresa, não tem jeito. E aí, mais uma vez, fica repetitivo aqui, mas é isso, quando todo mundo participa dessa cultura de integridade ética, que vem do apoio da auto-administração, que todo mundo entende essa importância da implementação no programa de compliance, todas as áreas da empresa, e aí a gente pode dar exemplo de várias aqui, né? O comercial fica doido com compliance, porque o comercial quer vender e fala, meu Deus, o compliance não me deixa vender. Não é isso, o que tem que ficar muito claro para o comercial é que quando você tem um processo para, vou dar um exemplo, né? Quero fazer uma venda e aquela pessoa precisa passar por uma due diligence, precisa passar por um processo de análise ali. Hoje em dia, ninguém discute mais a análise de crédito, né? Porque já ficou claro. Essas outras análises que uma due diligence requer, né? Que passa ali por esse processo, vai também garantir com que, de fato, a venda, a compra e venda, né? Ela seja feita em segurança, que você saiba para quem você está vendendo. Então, assim, o importante é que as outras áreas da empresa, que não a área de compliance, que elas entendam a necessidade do programa de compliance, porque na hora que elas entendem essa necessidade do programa de compliance, elas entram e vão para o barco junto com a gente. Só que isso precisa de tudo que a gente já falou até agora, precisa do apoio da administração, precisa uma boa comunicação da necessidade do programa de compliance, precisa políticas aderentes e políticas razoáveis, proporcionais, porque senão não adianta, você vai entregar um negócio extremamente exagerado. E aí aqui já faço um outro ponto, que é as pessoas, em geral, eu já tive solicitações aqui na Compliance Premier, que são coisas assim, doutora, preciso fazer um programa de compliance, ganhei uma licitação, preciso fazer um programa de compliance. Eu, tá bom. Não, mas não dá para a senhora pegar um aí, copiar, só trocar o nome e me mandar? Não, gente, não dá. Porque quando você faz isso, ele vira uma burocracia. Quando ele não é adequado à sua empresa, ele vira uma burocracia. Então, assim, isso é um outro ponto que a gente precisa... O Paulo tem essa fala da proporcionalidade e da razoabilidade, que é incrível, porque é isso. Quando você tem uma política proporcional para o que ela serve, para o que ela é utilizada na sua empresa, e as pessoas que têm contato com ela estão treinadas, têm uma boa comunicação, isso deixa de ser uma burocracia. A pessoa passa a, de fato, enxergar a necessidade daquilo ali. Aí a gente vai falar dos benefícios, né? Ela vai entender que, voltando à área comercial, ela entende que quando você passa um cliente por uma due diligence, você está garantindo que aquela venda vai ser efetiva, que você vai receber por aquela venda, que você vai ter o cliente satisfeito com aquela venda, que você não vai ter problema com aquela venda, que aquilo ali não vai para onde não tem que ir. Então, que a reputação da sua empresa vai estar resguardada. E por conta dessa reputação, você vai no futuro fazer mais vendas. Então, isso tudo precisa ser falado. Só que, mais uma vez, tem que ter uma comunicação. Não adianta você criar uma política gigante para distribuidores se, cara, o seu distribuidor você não tem. Aí você treina a pessoa do comercial para isso e não tem. Ela gastou 3 horas do dia dela para ser treinada de uma coisa que não funciona. Então, tem que tocar. Obviamente que o programa de compliance ele toca em várias outras áreas da empresa, mas tem que ter a razoabilidade. Então, dei alguns exemplos aqui, acho que o Paulo pode me complementar. E sabe de uma coisa, Nath, que eu fico muito na minha cabeça? É aquela boa e velha frase que o óbvio ele precisa ser dito. Por quê, cara? Porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, né? Então, para gente que tem a cabeça do risco, é muito óbvio que você comprar ou vender de uma empresa inidônea te expõe ao risco de, por exemplo, né, impacto na imagem e na reputação, né? Eu forneço para uma empresa que faz trabalho escravo, né? Eu compro de uma empresa que promove, enfim, um trabalho discriminatório ou também o trabalho escravo, né, e tal. Mas será que o comprador, será que o vendedor, ele sabe o que pode acontecer caso ele venda ou ele compre de uma empresa inidônea? Será que ele sabe o impacto que isso pode gerar no negócio, né? Daí a gente começa a levar para ele essa sensibilidade da necessidade de uma due diligence, por exemplo, como você comentou. Conheça a pessoa que está do seu outro lado,
Entenda com quem você está fazendo negócio, né? Se relacione com essa pessoa, né? Porque aí sim você consegue entender se ela te expõe a um risco ou não. Ah, mas que risco? A gente precisa comunicar às pessoas qual é o risco delas se relacionarem com pessoas, com empresas, nesse caso específico, com empresas inidôneas, né? Elas precisam entender, eu gosto muito da frase do Warren Buffett, que ele fala, né, de 50 anos para se construir uma imagem e 5 minutos para se perder essa imagem e essa reputação. Eu e a Ju, a gente trabalhou junto há um tempo atrás e a gente passou por esse processo juntos, né? Pessoal, reconstruir a imagem e a reputação de uma empresa é o risco mais caro de se remediar. É caríssimo, é absurdo e é difícil fazer isso. É muito difícil esse assunto voltar, né? Então, quantas vezes a gente já viu cases de mercado que as empresas passam por processos, que seja de corrupção, que seja grandes desastres ambientais, enfim, tem um impacto muito significativo em mídia, né? Quantas vezes essas empresas, ou elas trocam de nome, né, literalmente, né, ou elas fazem toda um rearranjo de branding, de marca, de posicionamento e tal. Então, assim, quando a pessoa está ali no dia a dia, o que eu estou querendo trazer com essa fala toda é o seguinte: quando a gente está emaranhado ali no nosso dia a dia de comprar, de vender, de entregar a obra no prazo certo e tal, a gente não se atenta às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e os impactos que isso pode gerar para a empresa. Então, volta na comunicação, nas políticas bem definidas, na análise de risco bem desenhada, no engajamento da alta liderança, para que a gente consiga levar de forma prática e objetiva essa comunicação para as pessoas no seu dia a dia, tá? Não é só aquele assunto de, hoje a gente vai fazer a semana do compliance, a semana da integridade, né? Aí vem de novo, lá vem o pessoal do compliance falar de novo com a gente que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. Não é o que pode e o que não pode só, né? Tem que falar o que pode e o que não pode, mas não é só isso. A gente tem que educar as pessoas em relação aos impactos que as atividades delas causam no nosso dia a dia. E para a gente fazer isso, pessoal, a gente precisa ter atenção às pessoas. Não tem fórmula mágica, mas também não é tecnologia da NASA. A gente precisa ter atenção, a gente precisa se dedicar às pessoas, né? Entendendo que realmente isso vai fazer a diferença, que a gente, como falou um pouquinho lá no início, né? De uma forma bem ampla, já entrando no próximo assunto, que um bom programa de integridade e compliance, ele visa garantir a perenidade dos negócios, né? A diferença de uma empresa que dura 5 anos ou de uma que dura 50 está na estrutura, né, que ela tem para garantir a sua perenidade, né? Muito bem colocado. Deixa eu só fazer uma complementação que durante a fala do Paulo me veio aqui na cabeça, o que eu acho muito legal também quando a gente fala dessa interação com as outras áreas, as outras áreas, em geral, elas enxergam o compliance, principalmente quando a empresa já está lá funcionando e aí resolve implementar um programa de compliance, né? Quando você da área de compliance chega, as outras áreas já falam, ai, meu Deus do céu, lá vem o compliance aqui atazanar meu juízo e vai mudar tudo. E é sempre essa a visão que as pessoas têm, porque é essa visão burocrática, enfim, tudo isso, né, que a gente está falando aqui. E aí eu acho muito legal quando a gente passa ali no pilar de controles internos, quando a gente vai falar sobre os controles internos, eu acho muito legal que a gente sinalize para as equipes, para as outras áreas, que a nossa intenção ali, e ainda, mais uma vez, o óbvio precisa ser dito, né, Paula? Ainda que isso seja muito claro para você, para as outras áreas, às vezes não é. Então, precisa sinalizar as outras áreas que, olha, eu estou checando os controles internos aqui com você, não é que eu quero mudar os seus controles internos, eu quero entender como eles funcionam para a gente melhorar. Eu não quero chegar aqui e mudar nada do que você já faz. Que a pessoa fala, não, já faço isso há 20 anos, e aí vem você aqui querer mudar o meu funcionamento. Então, olha, eu não estou aqui para mudar o seu funcionamento, a forma como você faz o seu trabalho. Eu quero só que você me explique como que você funciona, qual é o seu trabalho, o seu passo a passo, para a gente entender onde a gente pode melhorar e ver também que essas áreas da empresa, elas se tocam, né, entre si. E aí a gente precisa ver se o que uma está entregando para a outra área está chegando redondinho, se uma acha que pode melhorar. Então, às vezes, são mudanças muito pequenas
que resolvem a vida de todo mundo. E aí, juntando com o que o Paulo falou, quando a pessoa entende o porquê daquela inclusão ou daquela exclusão de determinada tarefa no passo a passo dela, no procedimento dela, ela faz aquilo ali com verdade. Então, ela, mais uma vez, ela vai executar sabendo por que ela está executando e sabendo o que ela pode achar ali, não só por uma obrigação. Então, a gente precisa falar a realidade para essas pessoas, né? Para as áreas da empresa. Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa mostrar para essas pessoas o porquê que o compliance está entrando ali e como ele pode melhorar, quais os benefícios que ele pode trazer e quais são os riscos que ele pode evitar com a atuação dessa pessoa. A gente chama essa pessoa para vir junto com a área de compliance. Você vira para essa pessoa e fala, olha, a área de compliance, ela existe, ela está aqui para diminuir os riscos, sim, mas ela precisa de você. Você vem comigo, você me ajuda nisso? Então, isso é muito válido. As pessoas se sentem úteis de te ajudar e de fazer o trabalho delas, etc. Isso deixa de ser uma burocracia, né? Não, muito bem colocado, né? Eu estou aqui com o Luiz Antônio no chat, ele postou uma pergunta, se o primeiro passo recomendável, né, para a implementação de um programa de integridade é o mapeamento de riscos e a due diligence. Legal. Luiz, obrigado pela sua pergunta. Assim, qualquer regra, qualquer receita de bolo que eu te passar, né, que a gente falar aqui, na minha visão, é uma heresia técnica, né? Porque realmente deve ser baseado, né, no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Mas algumas coisas que eu não abriria mão, independente do porte e do tamanho da empresa e do setor de atuação da empresa. O engajamento da alta liderança não tem como abrir mão disso, né? Cara, como que a gente vai implementar uma nova estrutura, uma nova cultura dentro da empresa se o dono da empresa não quer? Né? Se o dono da empresa nem disponibiliza o nosso tempo, né, o recurso humano para poder fazer esse assunto, né? Então, o engajamento da alta liderança é fundamental, não só programa de compliance, tá, turma? Para qualquer coisa que você vai fazer dentro da empresa, né? Lembra meu professor lá de MBA, se papai e mamãe não quiser, não sai nada, né? Não tem jeito. Então, esse engajamento da alta liderança é um pilar fundamental, né, de toda essa estrutura. Eu vejo a análise de risco, pelo menos a identificação dos riscos, né? Pelo menos, eu me relaciono com o poder público, sim, não. Eu tenho muita compra, eu tenho questão de saúde e segurança na minha empresa, eu lido com questão ambiental, então eu tenho problema com questões ambientais, né? Cumprimento a legislação ambiental. Eu lido muito, meu setor de compras, né? Ele é um setor muito, enfim, como está estruturado esse setor de compras, tem muito risco de fraude, não tem, discriminação, né? Tem muita diversidade dentro da minha empresa, como que a gente lida com esse assunto de assédio moral, assédio sexual e tal. Então, identificar, né, esse contexto de riscos, né? Pessoal, um código de conduta, não dá para abrir mão disso, né? E um canal de denúncias efetivo, né? Um canal de denúncias bem implementado, né? Um canal de denúncias terceirizado, que ele leve a real garantia do anonimato do denunciante, né? Então, são alguns pontos assim que não dá muito para abrir mão, né? E claro que essa questão de comunicação também, né? De jeito e aí, Paulo, é a pergunta aqui da Marcela, né? Em qual momento implementar um canal de denúncia? Legal. Marcela, na minha visão, o momento assim, cada empresa, existem cases, né, de empresas que acabam mudando, né, essa ordem, tá? Eu já vi empresas que a primeira coisa que ela fez foi implementar um canal de denúncias, né? Paulo, mas antes de qualquer coisa implementar um canal de denúncias e comunicar, né, em relação a esse canal de denúncias, a estratégia que essa empresa usou, implementando o canal de denúncias, foi que à medida que ela ia captando essas denúncias, a própria turma da empresa começou a alimentar a análise de risco, né? Então, eles começaram a identificar que tinha, por exemplo, muito assédio moral dentro da empresa através do canal de denúncia. Eles começaram a identificar que tinha muita discriminação pelo próprio canal de denúncias, né? Agora, normalmente, as empresas, aí vem lá, né? Engajamento da alta liderança, análise de risco, desenvolvimento do código e políticas de compliance, de integridade, né? E aí a implementação
do canal de denúncias. Por quê? Por quê? Né? Porque a gente entende-se lá o código de conduta como a carta magna da empresa, né? Então, a regra do jogo, né? O que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. A gente implementou, desenvolveu isso, implementou isso, treinou todo mundo nisso. Agora, como que a gente vai detectar se as pessoas estão seguindo isso? Aí vem a ferramenta do canal de denúncias, né? Mas, mais uma vez, não tem regra de bolo, acaba sendo importante você entender, né, como você quer desenvolver essa dinâmica dentro da sua empresa, né? E a Fernanda complementa a pergunta, né, se esse canal é apenas para o público interno, para os funcionários da empresa. Legal, maravilha. Fernanda, aí eu preciso trazer um pouco de tecnicidade para o assunto, né? Porque a lei anticorrupção, lá, o decreto 84/20, que regulamenta a lei anticorrupção, enfim, ele fala de canais abertos e amplamente divulgados a todas as pessoas que se relacionam com a empresa e, não sei se a palavra é exatamente essa, mas munido de funcionalidades que garantem o anonimato, né, e a não retaliação do denunciante, tá? Mas aí a gente está levando para um programa de integridade e compliance que precisa cumprir uma obrigação legal. Tá? Eu quero trazer o outro viés, né, de vários dos clientes do ouvidor digital que são pessoas da área de RH que estão muito mais preocupadas com o ambiente de trabalho, com a cultura organizacional, do que estar efetivamente aderente, né, a algum requisito legal ou algum requisito de mercado, né? Que eles claro, estão aderentes, mas eles trazem essa visão da cultura organizacional. E aí, alguns clientes nossos usam o canal de denúncias somente para o público interno. Tá? Outros clientes nossos, depende do seu modelo de negócio, a gente tem cliente com 4 funcionários que ele só usa o canal de denúncias para o público externo, né? Porque 4 funcionários, as coisas se resolvem ali dentro, né? Então, a lei fala do canal aberto e amplamente divulgado a todos os stakeholders, tá, Fernanda? Mas existem casos práticos que ele é aplicado internamente ou externamente, né? Paulo, queria só fazer um adendo aqui do ouvidor, porque eu posso falar, né? Porque eu não sou do ouvidor, então eu posso dar meus relatos aqui. Eu trabalho em alguns clientes com o canal de denúncias do ouvidor e eu acho muito prática a utilização do canal, inclusive para o público externo. Então, assim, eu acho extremamente válido que o canal seja divulgado para o público externo, porque enfim, às vezes a cultura de ética e integridade de dentro da empresa não é tão sólida e aí tem uma dificuldade maior das pessoas se sentirem confortáveis, ainda que o canal garanta. Então, mais uma vez, tem que fazer treinamento, falar de comunicação para essa garantia, mas o público externo ele também utiliza muito bem o canal, ele é de muito simples navegação, é super fácil, e aí eu acho que é um ponto bem importante de se colocar aqui, que o canal, quando ele é para o público externo, ele chega com informação também, ele não necessariamente tem que ser só para o público interno. No meu ideal é que ele funcione para todos os lados, né? Tanto Sem interna dúvida. quanto externamente, bota lá no site da sua empresa, o link do canal do ouvidor, vai ficar lá, você pode utilizar, o seu público interno pode utilizar, o seu público externo pode utilizar. Eu acho fundamental. Não, sem dúvida, Nath. Desculpa, Ju, mas só finalizando essa complementação da Nath, realmente, né, quando a gente tem um canal externo, né, a gente amplia e muito a nossa capacidade, não só de detectar, mas de evitar que esses desvios de conduta aconteçam, né? Um canal de denúncias efetivamente implementado, ele inibe até 60% dos atos de desvio de conduta em infração à legislação, né? E voltando para o assunto na prática, né, daí a importância da gente ter um canal que ele traz uma série de tecnologias e inovações que vão facilitar o acesso das pessoas a essa ferramenta. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente que está sentado aqui, pessoal, eventualmente dentro do escritório, com o ar-condicionado ligado, sentado na frente de um computador, é muito fácil levar um canal de denúncias, né? É muito fácil para a gente usar um canal de denúncia, é muito fácil para a gente conhecer o canal de denúncia. A gente está com acesso à internet a todo momento e tal. Mas e as pessoas que estão lá no campo, né? E aí depende de cada modelo de negócio, né? A pessoa que está lá dentro da fábrica, a pessoa que está lá dentro da área de mineração, está lá dentro da obra, ou a pessoa que está sendo atendida por determinado hospital que atende o SUS. Como levar
o canal de denúncias ao uso dessas pessoas de maneira prática, de maneira objetiva, né? Aí vem tecnologia, aí vem ouvidor digital captando denúncias através do WhatsApp com inteligência artificial, através de um número de telefone com inteligência artificial, trazendo conforto, calma, paciência, condução desse processo, de forma as pessoas repassarem informações fundamentais de investigação, né? Então, para que a gente implemente as coisas de forma prática e objetiva, realmente a tecnologia também, né, ela vem facilitando muito essa jornada toda. Eu acho que, por fim, Paulo, a gente responde aqui a Marcela, né? Como não confundir um canal de denúncia com ouvidoria? Marcela, existem 3 pilares fundamentais para isso. Comunicação, comunicação e comunicação. Né? Essa pergunta da Marcela é muito boa, porque tem muito essa confusão. Tem, demais. E é natural que tenha, Nath. Uhum. As pessoas não são profissionais de compliance, de integridade, elas não são obrigadas a saberem qual a diferença de um canal de denúncias para um canal de ouvidoria. É papel nosso, profissional de compliance, e eu quero destacar que o ouvidor digital ajuda e muito nesse processo, a comunicar isso para as pessoas, a treinar as pessoas nisso, né? Por quê? Porque aí elas vão saber quando elas devem usar cada um desses canais e como elas devem usar cada um desses canais. Isso é bom para ela, porque ela vai usar o canal adequado e ela vai ter o retorno adequado daquela comunicação, daquela solicitação, daquela denúncia ou daquela reclamação que ela está fazendo. E isso é bom para a área de integridade e compliance dos nossos clientes, porque ele consegue dedicar recursos específicos para uma investigação corporativa de uma denúncia que são totalmente diferentes das pessoas, né, enfim, que vão trabalhar a questão de reclamação, dúvidas e sugestões, né? Então, essa separação de qual canal usar e quando usar cada um desses canais é comunicação, comunicação e comunicação, né? Não tem jeito. Esse ponto eu acho muito importante, porque essa dúvida, ela vem demais para mim, assim. Mas eu já tenho uma ouvidoria na minha empresa, eu já tenho um saque. Será que eu preciso de um canal de denúncias? Sim, você precisa de canal de denúncias. O tipo de relatos que vão ser feitos em ouvidoria e em canal de denúncias são relatos diferentes. Um vai tratar desvios de conduta, de ética, de integridade, que é o canal de denúncias, e o outro vai tratar questões da própria empresa. Então, sugestões, reclamações, que não necessariamente são reclamações de desvio de conduta. Então, isso precisa ficar muito claro. É o que o Paulo falou, não tem jeito. É comunicação, comunicação e comunicação. E ainda assim, vai chegar coisa errada no canal errado. E isso, ainda assim, tem que ser direcionado para o tratamento, né, Paulo? Correto. Exato. Aí, Nath, quando a gente associa a comunicação à questão da tecnologia, a gente reduz drasticamente a probabilidade das pessoas usarem o canal equivocado. Por que eu estou falando isso? Porque comunicar com o nosso público interno é muito mais fácil do que comunicar com o nosso público externo. Eu trouxe o case aqui, por exemplo, do setor de saúde, um hospital que atende ao SUS. Como é que você vai comunicar todas as pessoas que são atendidas por um hospital de 7 mil, 8 mil funcionários, que atende milhares de pessoas por dia, que ela deve usar o canal de denúncia para isso ou que ela deve usar o canal de ouvidoria para aquilo? A gente não consegue essa comunicação constante e rotineira com essas pessoas, né? Aí a estrutura do seu canal de denúncias é que é a responsável por fazer essa segregação de forma natural para as pessoas, né? Conduzi-las ao canal correto para que ela faça o relato no meio adequado, né? Não, perfeito. Tem muita gente interagindo aqui no chat conosco, muita gente elogiando, riquíssimo conteúdo, parabenizando aí o Paulo e a Natália. E, por fim, eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, sobre os benefícios que o programa de compliance traz para a companhia. Legal, maravilha. Eu fiz uma lista deles. Você fez uma lista? Uma lista, para não perder nenhum deles. Então, vamos fazer o seguinte, deixa, como eu gosto de falar internamente aqui no deixa eu falar en passant, deixa eu falar por cima de tudo, assim, você desce na lista, pode ser? Vai lá, manda ver. Eu vou te complementando, pode ser que eu te interrompa aí para falar Bora.
Mas, pessoal, eu acho que de forma inspiracional, né, o principal benefício com a estrutura e a implementação efetiva, né, de um programa de integridade e compliance é a garantia da perenidade do negócio, né? Porque a análise de risco, por exemplo, ela vai trazer previsibilidade da nossa operação, né? E descendo num outro nível da garantia da perenidade do negócio, tá bom, Paulo, beleza, mas e aí, tangibiliza isso mais para mim. Redução de perdas financeiras, seja por fraude, por corrupção, por processo trabalhista, né? Pessoal, qual o custo de um processo trabalhista hoje? Né? Seja por blindagem da imagem e reputação, né? Imagina o impacto que é sair na mídia um caso de assédio sexual, um caso de trabalho análogo a escravo, né? Então, permita uma comunicação, permita que seus colaboradores saibam o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é assédio moral, o que não é assédio moral, o que é assédio sexual, o que não é assédio sexual, e permitam que eles tenham esse canal de denúncia para comunicação com você. Antes de que ele precise ir na mídia, ir no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, falar sobre esse assunto. Dê a ele a oportunidade de resolver o assunto internamente, caso ele aconteça, né? E o outro principal benefício, que muitas vezes a gente não enxerga, é essa atração e retenção de talentos. Pessoal, entre os 5 principais problemas das empresas atualmente está a atração e retenção de talentos. Com esse assunto, né, de trabalho remoto, pandemia, home office e tal, a competição entre os profissionais ela se tornou global. Ela se tornou global. Antes, eu estava lá em Belo Horizonte, no meu escritório lá em Belo Horizonte, eu contratava pessoas de Belo Horizonte porque elas iam para o escritório. Era meio fora da minha cabeça contratar alguém, igual hoje a gente tem pessoa que trabalha com a gente no Recife, em São Paulo, no Sul, em Lisboa, enfim. Antes isso era meio que não imaginado, né? Mas hoje a gente consegue contratar pessoas de todo e qualquer lugar do mundo, assim como toda e qualquer empresa do mundo consegue contratar as pessoas aqui também do Brasil, né? Então, a briga, efetivamente, né, por ter boas pessoas trabalhando dentro da empresa, ela está cada vez mais acirrada. E um bom ambiente de trabalho, pessoal, as pessoas não são mais somente motivadas por dinheiro e por status dentro da empresa, né? Elas são extremamente motivadas por cultura organizacional, por compactuar com os propósitos das empresas, né? Então, um programa de integridade bem implementado, pessoal, beleza, vocês já ouvem falar várias vezes lá do assunto de compliance, requisito legal, ganhar projeto e tal, mas vamos olhar para dentro, vamos olhar para a turma que está trabalhando junto com a gente, criar um bom ambiente de trabalho seguro, saudável para essas pessoas, pode ter certeza que é um diferencial competitivo para a garantia da perenidade do seu negócio, né? Eu acho que eu falei muito, né, Nath? Não, foi ótimo. Esse último ponto que você trouxe sobre atração e retenção de talentos, eu vejo como a gente trabalha aqui muito com pequena e média, né? E a gente faz muita parte de gestão jurídica, a gente vê muito essa rotatividade em pequena e média, porque é isso. A pequena e média, ela não tem, muitas vezes, condição de competir frente ao ganho financeiro da pessoa, né? Mas ela consegue competir nessas outras frentes, de um ótimo ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável, uma empresa que tem valores muito próximos do dela. Então, e aí, hoje em dia, as gerações mais novas cada vez mais estão mais antenadas com isso, estão cada vez menos abrindo mão de trabalhar numa empresa que tenha os mesmos valores que essa pessoa. Então, essa parte de atração e retenção de talentos era um ponto aqui que eu risquei, já que você já falou, eu vou passar, mas eu gosto muito de falar, principalmente para a pequena e média, porque a pequena e média sofre muito com a retenção desses talentos, e aí eu acho que é um ponto muito válido.
E aí, obviamente, quando a gente está falando disso, a gente está falando também sobre o fomento dessa cultura de integridade e ética, né? Quando a gente está fomentando o programa de compliance, ele fomenta a cultura de integridade e ética da empresa, né? Um ciclo ali vicioso, virtuoso, melhor dizendo, que vai fazer com que cada vez mais as práticas sejam mais éticas e mais íntegras e que a empresa cada vez mais se posicione. E aí, um outro ponto que já vem junto disso, um outro benefício é como que essa empresa se posiciona perante os seus stakeholders, aí seus clientes. Isso faz muita diferença, né? Uma empresa que se posiciona em todos esses sentidos de combater ilícitos, o assédio aqui não é tolerado e não é tolerado mesmo, isso tudo faz com que seja um diferencial para os seus clientes. Então, você ganha um destaque no seu mercado. Se você é uma empresa que você está implementando um programa de compliance, tem um programa de compliance, isso vira um destaque no seu mercado. Eu tenho um cliente, eu não vou contar quem é o cliente, mas eu tenho um cliente que é do norte do Brasil e que é da área da saúde, eles começaram a implementar, tem uns 2 anos que eles estão com a gente, um pouco mais de 2 anos, e eles começaram a implementar. Agora é que a área de gestão pública lá está implementando e estão buscando eles como referência. Então, assim, olha a importância da implementação de um programa de compliance. Você vira destaque e referência na sua área de atuação ali. Então, isso te dá acesso a novos clientes. Você tem um programa de compliance, você consegue ter novos clientes, porque tem muito cliente, inclusive cliente grande, que exige que você tenha um programa de compliance. Então, é um outro benefício, ter acesso a cliente. Acesso a financiamento. Hoje em dia, BNDES requer muita coisa, né, de compliance para financiamento. Então, não só a BNDES, mas outros bancos também. Então, isso é um outro benefício. Você com um programa de compliance estruturado e bem implementado, você tem acesso a clientes, a financiamentos, a tudo isso. Destaque no mercado, que eu falei aqui. Um outro ponto que eu gosto de falar muito também é sobre o programa de compliance, ele fomenta uma cultura de melhoria contínua na empresa. Porque o programa de compliance está sempre buscando uma melhoria, ele está sempre buscando aperfeiçoar os controles internos, ele está sempre buscando aperfeiçoar as coisas que acontecem de errado na empresa. E isso é uma cultura de melhoria contínua, isso é muito válido. Você quer trabalhar numa empresa que busque sempre ser melhor para ela e para você. E você quer ser cliente de uma empresa que você sabe que tem essa busca contínua. Então, isso te traz benefícios tanto do seu público externo quanto do seu público interno. E um ponto que o Paulo já falou, não nessa fala dele, mas antes, que eu acho muito interessante no programa de compliance, é um plano de continuidade do negócio. Quando a gente fala de pequena e média empresa, que a gente fala de plano de continuidade de negócio, a pessoa quase arranca os cabelos aqui. E o programa de compliance, ele ajuda nisso, né, Juliana? Então, assim, olha quantos benefícios a gente falou aqui. Então, a gente falou sobre fomentar a cultura de integridade, sobre você ter controles, o Paulo falou sobre isso, sobre você ter controles internos mais apurados, você detectar e remediar fraudes e desvios, isso é muito importante. Você vira um destaque no seu mercado, você tem acesso a cliente e financiamento, você protege a reputação da sua empresa, isso é fundamental hoje em dia, com a rede social aí, ó, bombando, qualquer coisa vira, né, viraliza, então você controla isso. Você fala, isso tudo fala sobre a longevidade da sua empresa, a perenidade da sua empresa. Você tem um ambiente de trabalho mais atrativo, você retém esses talentos, esses cérebros. Então, assim, isso tudo são benefícios que você pode ter com a implementação de um programa de compliance. E o programa de compliance, ele não precisa ser burocrático, ele não precisa ser complexo. Ele tem que ser do tamanho da sua empresa. E aí, já fazendo o corte aqui final, que é juntando o que a gente está falando dos benefícios com a fala lá do início. Você pode ter todos esses benefícios com um programa de compliance adequado para o tamanho da sua empresa. Legal. Nath, deixa eu só... Pode falar, Paulo. Só um minutinho, Ju, rapidinho. Porque esse assunto do plano de continuidade do negócio, né? Você falou que os clientes arrancam os cabelos, né? E essa é a verdade, né? Plano de continuidade do negócio, nossa. Pessoal, mais uma vez, razoabilidade e proporcionalidade. O seu modelo de negócio pode ser que ele demande você contratar uma equipe, uma empresa especializada em desenvolvimento de plano de continuidade do negócio para que você desenvolva isso. Mas no bom e velho português é o seguinte, o bicho pegou, e agora?
É isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar o cabelo? Eu vou ligar para meu pai? Eu vou ligar para a polícia? Eu vou acionar a Defesa Civil? O que eu vou fazer? Porque, de novo, né, eu e a Juliana, a gente passou por esse processo juntos de remediação de crise. Pessoal, quando uma crise é instaurada, se as pessoas não estiverem muito bem treinadas e capacitadas a saber o que elas devem fazer naquele momento, elas travam. Elas travam. E eu estou falando não é o estagiário só, não. Eu estou falando o presidente de uma empresa de 4.000 funcionários. Trava. Se ele não souber o que ele tem que fazer na hora que ele tem que fazer, quando vem uma crise, ele trava. Então, o plano de continuidade do negócio ele vem para responder isso. Identifiquei o principal risco do meu negócio. Se der problema, se esse risco se materializar, e agora? O que eu faço? Simples assim. Né? Isso aí, Paulo. Tem muita gente interagindo aqui no nosso chat, perguntando aí se a gente poderia disponibilizar o vídeo para mostrar para o comitê de compliance da empresa, ou seja, tem muita informação interessante, né? Então, eu vou até pedir para o Márcio projetar aí o próximo slide para a gente falar um pouquinho aí sobre o ouvidor e a PME e deixar os nossos contatos, caso alguém queira aí entrar em contato conosco, para tirar alguma dúvida, para conhecer sobre o canal e sobre a PME. Você quer comentar um pouquinho, Paulo, do nosso site, da nossa solução? Legal, maravilha. Pessoal, então eu comentei um pouquinho durante, né, a nossa reunião, mas basicamente o Ouvidor Digital, né, traz aí a aliança das melhores práticas de governança, riscos e compliance, né? Então, associado a toda a questão de tecnologia e inovação, né, a gente trazendo facilidade, né, para todos os nossos clientes na implementação de canal de denúncias, canal de ouvidoria, canal relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Basicamente o que a gente fornece, né, para o mercado são ferramentas onde os denunciantes, os reclamantes, eles podem entrar em contato com os nossos clientes. Aí eu falo de WhatsApp com inteligência artificial, número de telefone, web app, enfim, para o nosso cliente um sistema de gestão dessas informações, tá? Então, geração de indicadores, relatórios, dashboards, todo o suporte à tomada de decisão estratégica. Agora, de nada adianta a gente ter tecnologia, a gente ter o link do canal de denúncias, se a gente não tem todo um processo acessório a essa estrutura, né? Então, o ouvidor digital, ele não se limita a disponibilizar tecnologia para os nossos clientes, tá? Todos os nossos clientes têm um acompanhamento constante desse projeto, né? Junto aqui da nossa equipe técnica de compliance, junto da nossa equipe técnica de sucesso do cliente, para que realmente a gente consiga promover a comunicação efetiva do canal de denúncias, o uso efetivo do canal de denúncias, a devida condução de um processo de investigação corporativa, enfim, o ouvidor digital é incansável na busca do seu propósito, que é fortalecer a cultura ética dentro das organizações. Então, por isso que a gente está sempre ao lado do nosso cliente na condução de todos esses projetos, tá? E muito certamente obrigada, vai ser um prazer Paulo. muito grande poder conversar com vocês. Obrigado, Ju. Antes de eu fazer minha fala aqui, eu já vou corroborar com tudo que o Paulo falou e aí do lado de cliente, porque eu sou cliente do ouvidor digital em algumas empresas aqui que a gente trabalha, que a gente faz o departamento de compliance externo, aqui pela Compliance PME. Então, assim, é exatamente isso que ele falou. E ouso dizer um pouco mais, porque eles, de fato, auxiliam a gente. Eles auxiliam nessa parte de comunicação que a gente tanto falou da importância. Então, assim, é super, extremamente válido. E aí, um jabá aqui que eles não falaram, mas eu vou fazer pelo ouvidor, num preço extremamente acessível, pessoal. Então, não tem por que não ter um canal de denúncias e não tem por que não contratar o ouvidor. Então, fiquem ligados e contratem o ouvidor. Agora eu vou para o meu jabá aqui. Sou sócia da Compliance PME. A Compliance PME é uma plataforma de compliance por assinatura. A gente começou lá no início com uma ideia de levar informações de compliance com um simples e-book, e aí a gente hoje já é uma plataforma de compliance por assinatura, porque a gente entendeu que o pequeno e médio empresário, que é a grande massa do Brasil, né, de longe, são mais de 95%, que são 98% das empresas brasileiras, são pequenas e médias,
essas pessoas, elas não sabem o que é compliance, ou elas não sabem nem por onde começar. Então, a gente fez essa plataforma de compliance por assinatura para levar a possibilidade das pessoas entenderem o que é compliance e como implementar um compliance sem burocracia. Então, a Compliance Premier tem planos de assinatura com diferentes níveis, diferentes valores, tem do valor mais básico, que é R$ 279 por ano, até planos que disponibilizam a nossa consultoria incluída. Então, a ideia é mostrar para as pessoas um compliance descomplicado. E tem também o plano gratuito lá, de acesso gratuito, que vocês já têm acesso a bastante informação. Então, a gente espera todos vocês que ainda não conhecem a Compliance Premier, a gente espera por lá. E contem com a gente. Quero agradecer aqui o pessoal do Ouvidor. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, sou muito fã do trabalho de vocês, não só pela nossa parceria, mas porque, de fato, eu utilizo como cliente o serviço de vocês e acho que vocês fazem um ótimo trabalho. Agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada a participação de todos. É aí com você, Márcio. O Paulo queria falar alguma coisa? Paulo, se quiser pode falar, Nath. Paulo. Não, só queria falar com a Nath que esse é mais um de vários, né, Nath? Não foi nem o primeiro e nem será o último. Exatamente. Vamos. Seguimos juntos, firmes e fortes. Olha, foi muito bom, hein? Estar aqui com vocês, aprendi um monte, anotei um monte de coisa que eu também anoto, pessoal, não é porque eu trabalho aqui no Ouvidor e não fico aprendendo, assim, sempre tem sacadas que vem nisso. Então, queria também agradecer a vocês, muito obrigado por terem acompanhado, terem agregado, terem interagido com a gente aqui, foi muito bom. Quem tiver interessado em conhecer mais todas as nossas fases de implementação, canal de denúncias, todas as nossas soluções, podem entrar no nosso site, o ouvidordigital.com.br, e enviar uma mensagem para a gente que a gente entra em contato com vocês também, sem nenhum problema. Nós vamos disponibilizar, como foi uma pergunta até feita, a gente vai disponibilizar esse vídeo para todos que foram inscritos no evento, tá? Ele não vai estar aberto lá no YouTube para todo mundo, não, é efetivamente só para quem está inscrito aqui no evento, tá? E também para os nossos clientes. Os certificados, vocês também vão ter acesso dentro da plataforma do Simpla. Depois aqui, quando a gente concluir e encerrar, vocês conseguem baixar um certificado de conclusão desse workshop, que foi muito rico aí para a gente. E aproveito para dar um spoiler aqui, né, para a gente anunciar. A gente vai ter o nosso próximo evento aqui no Ouvidor Digital, no dia 16 de março. A gente vai falar sobre compliance socioambiental. Esperem, acompanhem a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, que lá vocês vão ter mais informações. E se vocês quiserem também, nos acompanhem nas nossas redes. Fiquem à vontade. Tenham uma ótima terça, uma boa semana e vamos nos falando. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi um abraço. prazer. Tchau, tchau. Tchau.